gente. Olha, hoje nós estamos praticamente caminhando aí para o semestre, né? 6 meses de programa, onde eu tenho aqui me debruçado em alguns temas, preocupado em não ser injusto e nem parcial, sempre ser como um juiz, né, que é inerte em seus julgamentos, inerte em discutir aí que precisamos discutir, ou seja na política, ou seja em vários temas que nós temos falado em nosso estado aqui. E o que se espera de Rondônia? Eu sempre venho falando, e a minha preocupação aqui neste projeto, neste programa, é dizer a vocês que precisamos analisar muito bem as questões que Rondônia tem tido muita dificuldade. Aí a gente vai trazer aqui, sempre eu tenho colocado essa questão do tripé, não é? Saúde, educação, segurança, né? E aí eu falo também do transporte. Será que Rondônia está hoje encaminhada onde nós precisamos sempre que Rondônia busque esse caminho mais certo, que é o caminho aí, o horizonte, digamos assim, o norte, né? Das pessoas que têm vindo para cá, e nós temos muitos imigrantes aqui. Dificilmente eu não encontrar um cearense. É difícil eu não encontrar um cearense aqui em Rondônia, como um paranaense, né? E que se dizem já filhos da terra, que se dizem já rondonienses. E hoje eu me questionei até antes de vir para cá para a TV, olha, será que eu estou fazendo a minha parte como cidadão, né? Será que eu estou fazendo a minha parte como ser humano, olhando para frente, me preocupando aí em discutir questões, ou seja, na minha área, ou buscando ajudar aí em setores que a gente sabe que tem dificuldade. E é lamentável que a gente tenha que entender e compreender, ainda nos dias de hoje, como nós somos mal interpretados. Ou seja, por uma lei, ou seja, de qualquer forma nós precisamos ter essa preocupação sim. E eu trago isso aqui hoje à noite também. E não só porque nós vamos falar também de política hoje, de eleições, né? E aí passou a Copa, o momento é delicado, onde nós precisamos analisar bem quem nós vamos votar, as pessoas que estão aí se colocando à disposição, colocando seu nome, tiver um momento de renovação. Agora, será que tudo isso que está acontecendo, são 3 meses, né, praticamente, eu acho que 5 de outubro a 3 de outubro se define tudo. E aí temos mais, não sei, segundo turno, provavelmente. Eu trouxe aqui hoje para conversar o professor João Paulo Viana, ele que já está aqui comigo, ele que é professor e cientista político, e tem aí, inclusive, eu até ia pedir, professor João Paulo, boa noite, eu ia pedir até o seu livro hoje, se você trouxesse aqui aquele livro, né, que eu tive aí o privilégio de lê-lo, e achei muito importante, que a gente tem a mania de não dar valor às coisas de Rondônia, é um dos, né, que a gente precisa dar esse valor. E você, louvável, viu? Parabéns. Obrigado, Marcos. Sei que não foi fácil ali a labuta, e ali o professor João Paulo Viana fala de muitos aspectos dessa política nossa hoje. Agora não é fácil, né? Não é fácil, né, professor? Obrigado, Marcondes. É uma satisfação retornar aqui ao Rondônia da gente. Obrigado também pela deferência, né, pelo carinho. Realmente não é fácil fazer pesquisa aqui no estado. Nós, até um dia desse, não possuíamos uma fundação de amparo à pesquisa. E ela já existe, mas de forma muito incipiente, muito sem recursos, né, digamos. Falta muita coisa ainda para que a gente possa realmente dar um salto de qualidade na pesquisa acadêmica em Rondônia. Mas, obviamente, que os colegas da universidade, né, com muito trabalho, com muita labuta, né, estão aí fazendo pesquisa e caminhando. Mas que realmente a gente precisa de uma fundação que possa financiar projetos de pesquisa, que possa dar subsídios, né, para que realmente a gente possa fazer ciência aqui no estado. Eu fico muito contente pelo convite,
né? É um prazer retornar aqui ao seu programa para a gente discutir esses temas, né, da política brasileira e rondoniense. Professor, nós que agradecemos a sua presença e é importante sempre, o professor João Paulo é um colaborador nosso aqui já. Mas a universidade, professor, um pouquinho sobre a universidade, antes de entrar no tema, ela é um laboratório de pessoas, não é? Com certeza, Marcondes, principalmente a área de ciências humanas, né? E para nós da área de ciências sociais, Rondônia é um verdadeiro, a Amazônia é um verdadeiro laboratório, né? Porque a pesquisa, então, nós temos aqui tanto na área da antropologia, quanto da sociologia, quanto da área da política, é um verdadeiro laboratório de pesquisa. E tudo muito incipiente ainda. Acredito que a UNI, a Universidade Federal de Rondônia, vem dando um salto de qualidade nesses últimos anos, né? Com a gestão da professora Berenice Tourinho, que está à frente da universidade. Nós contamos Tourinho, aí, né? a professora doutora Berenice Tourinho, que é a atual reitora, né, e é, inclusive, professora do Departamento de Ciências Sociais, do qual eu faço parte. E, inclusive, Marcondes, nos últimos meses foram realizados vários concursos para a universidade, tem mais de 100 professores que ingressaram desde o ano passado na universidade, né? O professor Jorge Coimbra está à frente lá da Pró-Reitoria de Graduação, né? O professor Ariotti é o pró-reitor da área de pós-graduação. Estamos expandindo também, né, com alguns convênios, com instituições, a pós-graduação, escrito senso, os mestrados, né? Então a universidade tem dado sim um salto de qualidade. Hoje um campus é todo iluminado, né? Tem sabão, tem papel higiênico no banheiro. Que era, né? Um milagre então, isso antes. Um campus que até pouco tempo atrás as pessoas tinham medo de andar no campus, há 2, 3 anos atrás, porque não tinha iluminação, né? Então acho que tudo vai sendo feito pouco a pouco, né? com muito trabalho. A gente está reconstruindo a Universidade Federal de Rondônia, não tenho dúvida. Muito bem. Professor, você traz um convidado aqui hoje também, né? Por favor, apresente ele para nós. Aqui o consultor de marketing digital, né, político digital, Márcio Almeida, que é um rondoniense, mora muitos anos no Ceará, trabalha com internet. Olha, agora ele é cearense, né? Não sei se... Ele vem falar um pouco, aqui é o contrário, né, Marcondes? É um rondoniense que mora no Ceará, né? E ele vem falar um pouco aí sobre a questão da internet, né? Da internet, da política. Isso tem, de fato, sido aí um novo mecanismo, uma nova ferramenta, uma estratégia eleitoral dos candidatos. Né? Acho que desde a eleição do Obama, em 2008. Sim, né? Onde ele teve aquela vitória, né, em cima das redes sociais. Com certeza. Muito bem. Seja bem-vindo, viu, Marcos? Obrigado. Boa noite, né? É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar em Rondônia, minha terra, né, que foi onde me projetou. E eu vim trazer algumas informações, alguns dados importantes, né, nessas eleições, principalmente majoritário, né, para o governo. Né? Hoje, Rondônia possui 1.100.000 eleitores. Né? Então, nós temos quase entre 70% e 80% desses eleitores estão na internet. Então, a internet ela é um meio para os candidatos, né, se saber utilizar, né, um meio muito importante. Né? A internet ela não garante voto, ela é uma ferramenta, né, do marketing político para poder passar as informações do candidato. Né? Muito bem, seja bem-vindo, viu, Márcio? Eu até quero começar já dizendo o seguinte, importante que o professor esteja aqui, que a gente possa ser muito franco aqui hoje. Rondônia está sendo passado a limpo. Eu acredito muito em Rondônia. Eu acredito que Rondônia é um estado que tem nos acolhido, que tem aí dado muitas oportunidades a grandes empreendedores que aqui estão. Tenho sempre falado isso porque é a nossa meta. E hoje esse tema é um tema muito, acredito, professor, que é muito pesado até. Sempre falar de política, de certa forma, é pesado. Você não concorda, professor? Marcondes, essa é aquela questão que nós levantamos aqui num programa muito elucidativo, do qual eu tive a honra de participar ao seu lado, ao lado do Massude, do professor, do sociólogo Gilmar dos Santos Nascimento, quando nós falávamos sobre a questão da política e da politicagem. Né? Sim. Então, a política tem que ser realmente observada sempre como algo benéfico, né, como algo que pressupõe a ideia do coletivo,
né, como algo inerente ao ser humano, que é um ser sociável por natureza, como já dizia o Aristóteles, né? Então, agora, a politicagem é essa prática viciada da política, é isso que a gente não aguenta mais. É o cidadão que paga seus impostos e não vê isso se traduzir em políticas públicas, né? De fato, em bem-estar. Né? Então, essa politicagem que visa o ganho pessoal, que visa o interesse próprio, promover, né? isso é que é condenável. Mas a política, acima de tudo, é algo benéfico e é algo que liga cada um de nós. Né? Pressupõe a ideia do pró do coletivo, a ideia do bem comum. Então, essa é a grande diferença. Eu sou totalmente contrário à ideia do voto branco e nulo. Faço até aqui uma propaganda, ou ajudo a fazer a propaganda do TSE. Tivemos aqui o Joaci falando muito sobre isso. Que os 50% mais dos votos brancos e nulos não anula a eleição. Então é importante o eleitor estar ciente disso, o cidadão. Muitas vezes o indivíduo indignado com a política, ele vota nulo ou branco pensando que 50% mais ou seja, a maioria absoluta de votos brancos e nulos, numa determinada eleição, será o suficiente para anular o pleito. E isso é mentira. O próprio doutor Otávio falou isso aqui aquele dia, né? Com Otávio César Viana, quando veio aqui com você e com o Massoud, tocou nesse ponto. E aí eu faço só uma observação, que é a questão, Marcondes, de não confundir com a nulidade dos votos por corrupção. Porque, por exemplo, um candidato majoritário que é acusado, condenado, porque comprou o número X de votos e aquilo equivalia a sua votação de 50% mais esses votos são anulados, aí tudo bem, aí nós temos uma nova eleição. Né? Mas aí os votos foram anulados por questões de corrupção. É outra questão. Sim. Voto branco e nulo não anula a eleição. Né? Olha, então, uma maioria absoluta de votos brancos e nulos num pleito, 50% de votos brancos e nulos num determinado pleito, não anula a eleição. Isso é importantíssimo, né, que o cidadão seja informado, né, desse fato. Né, porque isso acaba correndo de boca em boca, né, e as pessoas acabam votando branco e nulo, pensando que isso é possível. Isso mesmo. Até para aproveitar aqui, professor, as pessoas acham que votar nulo, é o que você falou, uma atitude de responsabilidade ou até mesmo de protesto. Eu acredito que votar nulo é uma atitude de irresponsabilidade mesmo. É uma atitude de omissão, né? Você se omite. Exatamente. Né? E a omissão é um ato de participação. É óbvio que é. Você está se omitindo. Você está dando as costas para a política. Né? Então, a quem beneficia isso, Marcondes? A meu ver, justamente aqueles que nós não queremos que nos governem. Exatamente. Né? Aí você acredita que aí começa essa renovação? Começa agora ou isso já se perdura por... Vamos colocar aqui Rondônia 30 anos para frente, é isso ou não? Ou menos? Não, Marcondes agora. Agora que muda. Eu sou um otimista da democracia brasileira. Né? E acho que se nós olharmos, né, o Márcio Almeida, o consultor Márcio Almeida, falava aqui agora da questão do número de eleitores do Estado. Né? Nós não correspondemos nem a 1% do eleitorado nacional. O que é muito, muito pouco, né, em comparação ao Brasil. Sim. E nas eleições presidenciais, inclusive, os candidatos nem aqui vieram, né, Massoud? Na eleição passada ao governo do Estado. O Massoud está aí, professor, as eleições presidenciais. Massoud está aqui, então. Né, Massoud chegou, né, professor? Chegar em silêncio, eu até lhe peço desculpa, viu, professor? Mas o Massoud, olha, gente... E quantas pessoas têm me pedido aqui, olha, agora você não vai fazer mais o programa sem o Massoud. Mas a gente tem assim um desafio com ele aqui, professor, é que eles chegar assim no horário. Mas a gente entende, é um empresário, está lutando aí, né, Massoud? Boa noite, Massoud. Boa noite, Marcondes, boa noite, professor João Paulo, boa noite, professor Márcio. Satisfação estar aqui. Marcondes, peguei aqui um pouquinho aqui da conversa aqui do João Paulo, e já é de bom grado que ele esteja aqui. Essa questão da cidadania, o voto, é realmente muito importante. E ainda se vê essa preocupação, né, com a corrupção do voto, né, o candidato que pode usar de poder econômico ou qualquer outro poder de coerção para conseguir o voto de um eleitor. Isso é muito grave, é muito perigoso. E lembrando que
se há ainda espaço para isso, esse espaço não é criado apenas pelo político. Esse é criado também pelo eleitor irresponsável, que não entende a importância do seu voto e por uma coisa efêmera e momentânea. Gostou do efêmera, professor? Ele pode jogar aí 4 anos da administração do Estado dele nas mãos que não são mais as próprias, ou de deputados, ou de senadores, e por aí vai. Normalmente as majoritárias apresentam menos essa proporção, mas é um perigo que a gente tem que lembrar que ele é feito de 2 lados. Um negócio não é feito de um lado só. Ele tem 2 lados. Então, o cidadão que exerce o seu papel de maneira plena, ele tem essa consciência. Se ele quer protestar, ele tem outros meios, o voto branco e nulo está sendo muito explicado aqui no programa, que eu acredito que é uma preocupação, que se a gente tivesse visto isso na eleição passada, decidiria o pleito. Eu acho que, não sei se o professor viu os números, nós tivemos aí 40 milhões praticamente de votos entre brancos, nulos, e abstenção também é um processo muito, muito, muito grave. Só uma curiosidade, Marcondes, o Brasil possui uma tradição riquíssima em eleições, né? Primeira eleição realizada no Brasil, em 1821, elegia os representantes, né, das câmaras de Portugal e Algarves, né? Então, apesar dessa tradição riquíssima de eleições, o voto 1821, o Brasil ainda nós ainda éramos colônia de Portugal, né? Então, a independência em 1822, né? E nós tivemos aí o Império até 1889. Mas nós temos realmente essa tradição em eleição. Hoje, o eleitorado brasileiro está em cerca de 140 milhões de eleitores. No início da década de 80, esse número não chegava a 70 milhões. Né? Nós praticamente, nós mais do que dobramos aí o número de eleitores em 30 anos, cerca de 30 anos. Né? Agora, o voto foi durante muito tempo, Marcondes, um direito de poucos. Né? Seja o voto censitário, o voto por renda, né? Que nós copiamos do modelo inglês, né? Da Europa do século XIX. Né? Agora, e também a questão do voto ao analfabeto, que foi proibido com a Lei Saraiva, de 1881, né, uma última lei do Império, a última lei eleitoral do Império, e que pendurou até 1988. O próprio Machado de Assis possuía uma coluna nos jornais, né, do Rio de Janeiro, entre os fins do Império, e retratava o processo eleitoral brasileiro, né, com muita competência, né, e sempre com aquele lado, né, da ironia, e trazendo à tona a questão da fraude eleitoral, que foi uma marca das eleições do Brasil até o século XX. Né? Então, o próprio Getúlio Vargas chega ao poder com a Revolução de 30 com o lema Reforma Política, Representação e Justiça. Né? Até brinca-se que na República Velha o coronel assinava o voto e entregava na mão, né, do trabalhador, e dizia, vá lá e deposite na urna. Né? E o trabalhador dizia, mas coronel, posso ver? Ele, não, o voto é secreto, vá lá e deposite na urna. Né? Então esse é um retrato, né, das eleições no Brasil no século XIX e no início do século XX. Agora, hoje nós realmente somos um modelo para o mundo em termos de transparência. A urna eletrônica vem sendo copiada aí pelas grandes democracias e muito elogiada. Né? O processo político eleitoral brasileiro é muito rápido. Agora, por outro lado, Marcondes, nós ainda temos uma das campanhas mais caras do mundo. E isso, ao meu ver, é um grande empecilho ao desenvolvimento da democracia brasileira. Né? Professor, a sua plena consolidação. Né? Ou seja, o poder, o poder financeiro, né? o poder econômico ainda é um grande, decisivo no processo eleitoral brasileiro. As campanhas, Massoud, só falando de poder, as campanhas ricas, que a gente já sabe, que perduram aí por muito tempo também, então vou eleger e ponto. Tirando as campanhas que tem aí hoje, traficante, vou aqui no popular, professor, grupos, até grandes grupos ali, lá do Rio de Janeiro, São Paulo, eles ainda conseguem colocar seus representantes ali. E aí eu vou no outro ponto, que a gente também está falando sobre as eleições, professor, até para saber da sua ótica.
como resolver essa problemática? Como resolver essa questão? Porque nós estamos em Rondônia, é claro. Aqui nós temos alguns problemas nesse sentido. Temos aqui traficantes que elegem traficantes também, aqui em Rondônia, até porque é um lugar que é passagem, né? Nós temos esse problema. E aí vem a tal da reforma política que a gente não vê, e até porque aqueles que estão ali também não querem essa reforma. É o que eu penso. O professor pode pensar diferente. Posso complementar a tua pergunta, Marcondes? Por favor, Massucci. Eu acho que o tema que o Marcondes colocou é extremamente relevante, né? Essa preocupação de quem está por trás do político. Acho que essa pergunta, professor, é sobre um tema que foi iniciado um debate e foi tomada uma decisão pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre o financiamento de campanha. Eu acredito que tem a ver com isso e também tem a ver com o posicionamento de grupos econômicos também por trás de tudo. Se não me falha a memória, Massucci, o ministro Gilmar Mendes pediu vistas, né, durante a votação no STF, mas já estava bem adiantado e a grande maioria dos ministros já havia se pronunciado, né, votado favorável à proibição de pessoa jurídica, né, do financiamento de campanha pelas empresas. Né? Bom, Marcondes, eu acho que esse remédio que você tanto fala, Marcondes, ainda é a transparência. Ainda é a transparência. Eu sou totalmente contrário ao financiamento público. Veja, o grande argumento favorável ao financiamento público é de que ele eliminaria o Caixa 2. E esse argumento, na minha opinião, não se sustenta. Tem um especialista americano, estudioso do financiamento de campanha, que ele usa a expressão efeito hidráulico do financiamento. Dinheiro é como água, não adianta tapar que vai escorrer da mesma forma. Né? Então, a transparência ainda é o maior remédio, ainda é o grande fator decisivo do financiamento. Essa é uma opinião pessoal. Eu sou contrário ao financiamento de empresas, sou um otimista, né? Sou aí vejo com muito bons olhos a proposta recente da OAB, que fixou um teto máximo, né, de R$ 700 por eleitor. Né? Então, sou favorável ao financiamento privado, mais do cidadão. O Obama usou isso muito bem, e o Márcio depois vai falar sobre as redes sociais, mas lembrando que naquele caso, na eleição do Obama em 2008, além das redes sociais, de todo o uso que o Obama fez em seu proveito, né, das mídias, das novas mídias da internet, ele também inovou em relação ao financiamento de campanha nos Estados Unidos, onde a Suprema Corte, há cerca de 3 anos, julgou que não há limite para o financiamento. Nos Estados Unidos, se uma empresa quiser doar 1 bilhão, ela pode. Né? Então, não há limite. Então, nesse caso, o Obama utilizou muito bem a questão do financiamento quando ele incentivou as pequenas doações, né, dos cidadãos, $100, $200 por cidadão. Isso cria um vínculo maior com o partido, entre o indivíduo, o eleitor e um partido que ele tenha preferência. Isso ajuda a criar um vínculo muito benéfico à democracia. Né? Mas isso, Marcondes, não adianta por si só. Isso requer muita transparência, não adianta só proibir as empresas. Vale recordar, Massucci, que até 1992, 93, até a CPI do Collor e do PC Farias, as empresas eram proibidas de doar dinheiro no Brasil, nas campanhas eleitorais. E todas as empresas, as grandes empresas, doavam. Tanto é que uma das recomendações da CPI do PC Farias, do Collor, no ano de 92, 93, foi justamente a de que se liberasse as doações de empresas. Então, eu temo que nós possamos voltar àqueles tempos. Mas vale recordar, Marcondes, que se passaram mais de 20 anos. Hoje nós conhecemos e vocês têm feito um trabalho excelente aqui. Hoje o Collor está de novo lá. Com o doutor Reginaldo Trindade e outros. Deixou um recado sempre que vem aqui. Procuradores, né? E outros procuradores do MPF, o próprio Tribunal de Contas, o TRE, o TSE, as instituições de controle como um todo, estão fiscalizando mais. Inegavelmente. Agora, a sociedade também tem que fazer a sua parte. Então, esse processo a transparência ainda é o maior remédio. Mas eu tenho uma opinião particular, a minha opinião é contrária ao financiamento de empresas e um incentivo a pequenas doações por parte do cidadão. Professor, só um complemento no que o senhor colocou agora, que é importante. A gente estava fazendo algumas pesquisas e a gente percebeu, a gente criou um índice chamado valor do eleitor, estava acompanhando.
Então, imagina-se que vai gastar, em média, por eleitor em São Paulo, em torno de R$ 3,70, até chegando a 4. E se a gente pegar esse mesmo número e levar para Brasília, ele sobe para 50 Marcondes por eleitor. Se a gente estimar o tanto que tem cada candidato declarado que vai gastar na eleição, dividir pelo número de eleitores. Só pegando um gancho na sua observação, Massoud, as propostas de financiamento público, elas traziam aí um valor de R$ 7,00 e pouco por eleitor. É o que se gastaria caso, né, as eleições fossem financiadas integralmente com dinheiro público. Vale lembrar, Marcondes, Massoud e o telespectador, que o financiamento de campanhas no Brasil, o financiamento eleitoral, partidário eleitoral, ele já é misto. Nós temos aí o fundo partidário, temos o horário político eleitoral, que é dinheiro público. Né? Então, aí temos o financiamento privado, que é o grande montante das eleições. A rejeição ao financiamento público, professor, que a gente vem acompanhando... Nós já temos o financiamento público, que é o fundo partidário e o horário político eleitoral. O senhor falou muito bem sobre o fundo partidário. O fundo partidário ele é distribuído para o partido de acordo com a proporção de deputados que ele tem. Existe, acho que, se não me engano, 1% dividido igual, é um número muito pequeno, igual a todos os partidos registrados no TSE, se não me falha a memória, 32, né? E o restante de acordo com as bancadas no Congresso Nacional. O que se imagina é que isso não levaria a uma mudança, porque uma vez os partidos que existem com maior volume de deputados sempre conseguiriam ter acesso a um volume maior do fundo. Eu imagino que esse foi um dos temas colocados pelos partidos minoritários. A quantia do fundo, Massoud, ela, na maioria das vezes, ela serve para manter o diretório. E não é tanto quanto a gente pensa também, não. Mas é dinheiro público. Mas os maiores partidos da casa não abrem mão, né? O horário, sim, lógico, obviamente. Mas também não dá para financiar nenhuma campanha eleitoral com o fundo partidário. Agora, o horário político eleitoral é dinheiro público, e é muito dinheiro. Né? Então, vale lembrar que o financiamento no Brasil já é misto. Né? Nós temos aí dinheiro público financiando que partidos. É nosso, né? digamos assim. Né? Olha, estamos aqui falando sobre eleições 2014. Estava com o meu coração assim pesado, porque é um tema que as pessoas hoje em dia estão muito preocupadas em quem votar. Né? E muitas vezes você vai com uma obrigação mesmo, essa é a verdade. E é triste, porque o voto é o que você tem de mais, né, importante. A decisão é sua. Eu até queria chamar uma matéria para a gente esclarecer um pouquinho mais sobre o assunto. Vamos lá, matéria. Exercitar, caminhar, correr. No espaço alternativo em Porto Velho é o que mais podemos ver com quem frequenta o local. A caminhada ou aquela corridinha básica para ajudar a quebrar o estresse da semana de trabalho, dessa vez teve algo a mais. A iniciativa dos alunos de Direito da Universidade Federal em querer orientar a população com irregularidades eleitorais foi a novidade do final de semana. O que eu acho muito importante é esse trabalho de conscientização da população em relação a todo o movimento eleitoral, né? Porque eu creio que a maioria das pessoas são leigas, não tem as informações necessárias e isso dificulta, né, um voto consciente na hora de votar. Sâmia foi uma das idealizadoras do projeto e conta como surgiu a ideia. A gente pensou, vamos fazer alguma coisa para conscientizar a população, porque durante as eleições a gente sabe que tem muitos crimes, muitas coisas envolvidas, muitos subornos, corrupções, compras de voto. Então, tendo em vista isso, a gente teve a necessidade disso, viemos aqui, construímos esse projeto, que seria uma caminhada para a gente demonstrar para as pessoas como que é feita as denúncias, como que é feita como você pode identificar. Durante a caminhada, a Procuradoria Regional Eleitoral disponibilizou uma barraca para as orientações. Por meio de formulários nas mesas de atendimento, denúncias de irregularidades eleitorais poderiam ser feitas. Além disso, informações sobre compra de votos, propaganda eleitoral irregular e abuso de poder também foram prestados. A Procuradoria Regional Eleitoral, ela inclusive precisa do apoio do cidadão. O cidadão ele está em todos os lugares. Ele está onde os ilícitos podem ocorrer, ou seja, em todos os lugares. Então é a notícia do fato ilícito que é trazida à Procuradoria, é disso que a gente precisa para poder adotar também providências no âmbito da apuração e da responsabilização. Tá aí, olha, é um tema que eu já falei, é o início aqui de um debate onde a gente tem feito. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para essa responsabilidade mesmo, de cidadania.
Marcondes só fala em política. Não, o objetivo aqui é que a gente possa informá-lo para que você, no dia das eleições, não faça nada errado, né? E seja injusto com aquele que merece sim a oportunidade. Vamos ao intervalo comercial, a gente volta já aqui com nossos convidados para falar sobre o tema. Centro Automotivo Escapicar, há 33 anos oferecendo para você o melhor atendimento e os melhores preços nos serviços para o seu veículo. Aqui na Escapicar você encontra os serviços de alinhamento, balanceamento, freios, manutenção de suspensão em geral para o seu veículo, injeção eletrônica, tem ainda acessórios, toda a linha de pneus Michelin com os melhores preços. E olha, deu problema no seu carro, no seu veículo, chame o guincho 24 horas da Escapicar, 9986-4048, 3217-1900. Super promoção em protetor de caçamba, apenas 680 à vista para as marcas Amarok, Frontier, Hilux, Triton, Ranger e S10 até 2011. Centro Automotivo Escapicar tem um serviço de leve e trás para o cliente. Enquanto você espera, aguarda o atendimento para você e seu veículo. Tem também o serviço de desempenho de rodas. Escapicar com 2 lojas em Porto Velho, na Jaci Paraná com Nações Unidas e na Avenida Jatuarana 5630. Vem para cá! Hoje é o dia D, digamos assim, dia D. O que é o dia D? Onde nós buscamos aí informá-lo, de certa forma, mas sendo franco aqui, né? E estou aqui com a lista dos candidatos, não só a governo, como a Senado, a deputados, candidatos federais e a estaduais. E hoje nós estamos debatendo sobre eleições de 2014. Estou com o professor João Paulo, né, que é cientista político, professor na Uni. Estou com o Márcio aqui, Almeida, que também está falando um pouco sobre as redes sociais, ou seja, essa parte da internet que ele conhece muito, né? Márcio, cearense, não, né? É porque eu digo que praticamente os cearenses todos estão aqui em Rondônia, gente, não é, professor? Não é, professor? Os cearenses quase todos parecem que estão aqui em Rondônia, aí eu não sei. Mas a internet, o papel da internet nessa questão agora das eleições, agora resolve, ajuda? A gente, pensando localmente, ela vai ajudar para quem se antecipou. Então, daqui para frente não tem muito o que fazer, né? O eleitorado ele vai buscar informação na internet na última semana do dia da votação, né? Uhum. Então, para você ter uma ideia, os candidatos majoritários, eles não têm as suas fanpages, né, no Facebook. Eles não têm... Hoje o Facebook ele contém 620 mil internautas, né, no Facebook em Rondônia. E nenhum candidato majoritário tem nem 5% desse eleitorado. Então fica difícil, né? E então o que vai fazer? A diferença é a TV jogar para a internet. Então você jogar suas informações na TV, o seu site, a fanpage, o YouTube mesmo, YouTube também, né? Vamos aos por favor, Massoud. Vou fazer um complemento aqui. A gente sabe que existe uma disparidade muito grande, professor, entre os horários hoje distribuídos, né, aos candidatos majoritários. Por estratégia, alguns consideram a rede social o caminho para isso. Mas o senhor acabou de colocar um dado que eu achei extremamente relevante, do universo de internautas. O senhor acredita que esse universo de internautas tem algum poder de multiplicação dessa informação? Tem poder, mas quem é ativo, né? Porque se você for ver o que as pessoas compartilham, né, no Facebook, é só humor, né? Não tem política. Então, o nosso eleitorado que está na internet, ele não está preparado para... Mas tem o WhatsApp agora também, que a gente está vendo aí com muita força. O WhatsApp, né? O Obama, ele utilizou em 2008 o SMS, né? Então, essa eleição vai ser a eleição do WhatsApp, né? Então, o SMS perde poder para o WhatsApp, né? Olha, o amigo aqui, inclusive, acabou de me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, né? Diz o seguinte: eu só voto porque sou obrigado, porque
Esses últimos tempos, nunca vi total abandono do nosso estado. Josimar, ainda deu o nome aqui, Josimar do bairro Nova Floresta. Josimar, amigão, não desista. Acredito que é isso, né, professor? O professor também falou agora há pouco para mim que é a favor do voto facultativo, ou seja, deixar a pessoa à vontade para votar. Eu sou a favor do voto facultativo, isso também é uma opinião pessoal, Marcondes, mas eu não sou favorável à implantação do voto facultativo nesse estágio da democracia brasileira. Nós temos apenas 30 anos de democracia. Veja o caso do Chile, né, professor? Então, as pessoas, o cidadão, nós estamos num processo de construção da cidadania e da democracia no Brasil, um processo de consolidação, mas somos ainda uma democracia muito jovem, né? Então, é diferente, por exemplo, da França, que na eleição que o Sarkozy foi eleito, por exemplo, em 2007, se não me falha a memória, 85% dos franceses foram às urnas. E esse número já vem baixando, voto facultativo. Na Alemanha, também a média de 70% a 80%, historicamente, chegou a mais de 80%, 90%, né? Numa eleição de 49 para cá, chegou a obter 91% de comparecimento eleitoral, com voto facultativo, eleições parlamentares, né? Mas se você pegar, por outro lado, o caso dos Estados Unidos, que é um caso notório, né, de democracia de voto facultativo, onde as pessoas votam menos, e os grupos que votam, os grupos que são mais... dos maiores índices de abstenção são justamente os grupos dos negros, dos latinos, dos imigrantes, das mulheres, dos jovens. E, mais uma vez, a gente vai lá para a eleição do Obama em 2008. Do Obama novamente. A eleição do Obama em 2008, que elegeu o Obama presidente pela primeira vez, foi um recorde de participação eleitoral. Mais de 65% de participação eleitoral, quando a média americana é de 50%. Para você ter uma ideia, Marcondes, no dia da eleição não é nem feriado nos Estados Unidos. O cidadão ele tem que pedir permissão para sair do trabalho para ir votar. Professor, né? Mundo, Então, sim, mas por outro lado, são índices baixíssimos de comparecimento eleitoral. Isso é ruim. Pesquisas mostram que se o voto fosse facultativo no Brasil, o problema então mostra que não é os cultural, menos escolarizados e os mais pobres não votariam. Isso não é bom para a democracia. É proibido beber no dia da eleição, professor, e a gente vê muita gente... Hoje votariam pelos bolsas. Marcondes, se a gente começar a tratar a política social como compra de voto, é difícil. Olha só, falando que ele é polêmico, eu nem entrei ainda no assunto. Mas querer tratar só para fazer um comparativo com o Chile, professor. Política assistencialista. Né? O Chile foi o país política recente... social, né? Social, verdade. O Chile foi um país que recentemente adotou na última eleição o voto facultativo. E a gente teve um volume de abstenção enorme. Então, eu acredito que a maturidade nossa, eu acho que é isso que o professor está falando, siga esse mesmo caminho. Eu nem comparo a gente ao universo americano, eu comparo mais a um país aqui sul-americano que viveu isso agora. Mas é uma questão filosófica, né? Até de cunho filosófico, que se o voto é um direito, por que é um dever? Né? Se é um dever, porque mas a própria cidadania é um conjunto de direitos e deveres. Vamos entrar numa questão agora, professor? O cidadão ele tem direitos, mas ao mesmo tempo ele tem que cumprir certos deveres. Eu vou provocar, professor. Temos feudos aqui em Rondônia, vivemos por ciclos, ciclo disso, daquilo, de aquilo outro. Ou os feudos não deixam Rondônia caminhar? Eu vou no ponto, professor, eu vou no ponto. E aqui... Eu só não gosto da expressão feudo. Eu acho que ela pode ser substituída por qualquer outra grupos expressão. Grupos econômicos ou grupos oligarquias. Ou também para um estado de 30 anos, falar em oligarquia. E por isso o nosso estado não caminha mais como deveria? Ou não? Não é esse o problema, Marcondes. Devemos continuar discutindo. Marcondes, essa pergunta é um tanto quanto difícil para você responder, né? Temos tantos sobrenomes comuns nas eleições. Eu acho que na verdade, essa pergunta. Inegavelmente nós temos algumas famílias, se a gente puder relativizar aqui um conceito, né? Tudo bem, oligarquias, num jovem estado de 30 e poucos anos, de 32 anos, né, de existência, mas nós temos de fato um grupo de famílias que passam aí por toda a BR-364, talvez até em Guajará-Mirim. Guajará-Mirim nós temos aqui, né? Não, mas a própria 364 de Vilhena a Ariquemes, a Porto Velho, né, nós temos sim famílias que os próprios jornalistas políticos aqui do estado, eles costumam classificar como clãs, né, que tem uma participação fundamental na vida política, né, seja a família Donadon, a família Cassol, a própria família Gurgax, família Halpe, né, a própria
a família Aragão em Cacoal, enfim, a família, né, dos Muleta em Jaru. Né, o próprio Confúcio Moura, que teve um irmão, Nobel Moura, que foi deputado federal. Então nós temos várias Retornou famílias, agora. a família Testoni, né, famílias com tradição na política no Estado. Né, por toda a BR-364, nós temos esses grupos familiares, né, que a imprensa denominou como clãs. E evidentemente que isso tem um fator importantíssimo na política do Estado. Mas isso é um fenômeno também, Massude, que se repete em outros estados da federação. Tem um amigo aqui isso falando... talvez não seja só uma característica do perfil da vida política rondoniense. Sim. Só para concluir, Marcos. Eu vou entrar no perfil também. Agora nós temos... Durante essa eleição, você perguntava agora há pouco o que eu achava do perfil dos candidatos ao governo, aqui no intervalo, e de fato nós temos aí um Confúcio Moura, que talvez não seja, a gente não possa falar num clã, né, da família Moura em termos políticos, mas que pertence a um político tradicional, político que fez uma história como deputado federal, como prefeito de Ariquemes, teve um irmão que foi deputado, né? Agora, pertence ao maior partido do Estado, o partido mais tradicional, que é o PMDB. Certo. Né? Que tem a grande força aí da família Raup, que o grande expoente, até uma semana passada, presidente do PMDB nacional. Em exercício. Né? Então, agora, e temos, por outro lado, nós temos Expedito Júnior, né? Que também, apesar de não ter construído esse clã eleitoral, é um grande puxador de votos. Foi eleito deputado federal mais novo do Brasil em 86. Vereador antes, né? Deputado constituinte, deputado né? federal mais novo do Brasil, se não me engano, 23 anos. Né? Foi até para Brasília de moto, né? Então o Expedito é um puxador de votos, inegavelmente. Tem uma história, grande puxador de votos. E temos do outro lado aí o PT, que é um partido Padre Tom, né? que teve sempre um eleitorado cativo, que nasceu nas próprias comunidades eclesiásticas, né? Nos sindicatos, aqui no Estado também, nas comunidades de base. Que não deixa de ser um partido, né, professor, organizadíssimo no país. Grande partido de massas do Brasil. Exatamente. Né? Então que teve sempre o seu eleitorado cativo em Rondônia, 15, 20%, até chegar à Prefeitura de Porto Velho, até eleger Fátima Cleide em 2002, Eduardo Valverde, o próprio Anselmo, né, ter a maior bancada da Câmara ao lado do PMDB, ter a senadora. Né? E temos aí também uma grande surpresa, que eu acho que vai ser... Nós temos que ter olhos e ficar atentos para esse fenômeno, que é na impossibilidade de candidatura do senador Cassol, que é esse grande clã, talvez a família política mais importante do Estado, ao lado da família Raup, da família Gugax, a família Cassol, né, que tem agora duas candidatas, a esposa do senador Cassol, que é a dona Ivone Cassol, e a irmã do senador Cassol, candidata ao governo, Jaqueline Cassol, que é uma questão imprevisível. Pimenta Bueno também, candidato a deputado federal. Que é uma questão imprevisível, por quê? Porque nós sabemos que Cassol tem um grande patrimônio eleitoral, do ponto de vista eleitoral, né, tem muito voto. Provou isso quando levou João Caula, o seu vice, ao segundo turno na eleição passada, mas nós não sabemos até onde ele vai conseguir passar esse patrimônio eleitoral, né, esse seu espólio eleitoral, né, como um grande puxador de votos que né, para a sua irmã e para a sua esposa, na eleição do governo do Senado. Então, acho que isso vai ser, talvez, uma grande surpresa da eleição. Para não ser uma eleição injusto, extremamente competitiva. Nós falamos aqui também. Vamos falar do Pimenta de Rondônia, que representa o PSOL, né? A candidatura do próprio senador ao Senado do pastor Aloysio. Isso. Né? Que ao lado temos pode causar surpresa aí na cidade de Porto Velho. Eu tenho um receio que ele não consiga ter um grande êxito na 364, né? Mas é uma alternativa. Temos a Siguga, que é candidato à reeleição no Senado, né? Temos a própria Ivone Cassol, né? Mas eu acredito que a eleição do governo está mais disputada. Mais disputada? Mais disputada. A do governo. A perspectiva que a gente vê nas eleições governamentais, professor, hoje é uma polarização. Do jeito que tá hoje. Olha, eu pedi para o Massude, pedir perdão, vocês estão em casa, o Massude, não sei, ele desligou o microfone dele, mas eu vejo que é importante, Massude, ok? Falando da polarização, Marcos. Pronto. Hoje, o cenário da eleição que se tem hoje, das últimas pesquisas, é uma polarização entre dois candidatos especificamente, né? O que está... A gente pode falar o nome, né? Pode, todos os nomes aqui é permitido, então, não pode falar só um. Mas... Isso. Então, obrigado. O professor nos orienta para nós não sermos injustos. Então nós temos aí o candidato Confúcio Moura, que é atual governador, que está disputando a sua reeleição, e temos o candidato Expedito Júnior, que aparece aí em algumas pesquisas à frente.
Então, acredito que os outros candidatos aparecem em torno de 9%, se eu não me engano, é a Jaqueline Cassol. E a gente sabe que esse processo eleitoral está bem no começo ainda, muita coisa vai acontecer. Muita água vai rolar ainda. Mas se a gente mantiver essa tendência, a disputa está polarizada. O que o senhor acha disso? Massoud, eu também concordo a você que, pelas pesquisas de opinião e ao quadro que vem se desenhando, esses dois candidatos são os favoritos, né? Agora, o ex-senador Expedito Júnior, ele precisa se acertar com a justiça, né? Nós temos essa questão jurídica do Expedito que é importantíssima para a definição do pleito, porque eu não tenho dúvida alguma que se a justiça permitir realmente o registro de candidatura ao senador Expedito Júnior, né, ele é a grande ameaça ao governador Confúcio Moura, no tocante à questão de um segundo turno e a reeleição. Agora, caso Expedito não possa concorrer, o quadro muda por completo. Com a chance até do próprio PT ou do Grupo Cassol ir ao segundo turno. Ao segundo turno. Se houver segundo turno, com a saída do Expedito, com uma possível saída do Expedito. O que não tem nada ainda decidido. Então o Expedito é um grande... A questão jurídica, Marcondes, nós falamos aqui já nos primeiros programas, né, há 3, 4 meses atrás, quando eu estive aqui com o professor Gilmar dos Santos Nascimento, sociólogo, né, e nós comentávamos que o judiciário ainda é um ator decisivo na eleição aqui no estado de Rondônia, né, na eleição de 2014. Então, essa questão do Expedito no passado a gente já viveu isso. Já vivemos isso no passado. No passado recente, em 2010. Isso, né, passado bem presente, digamos assim. Que foi totalmente prejudicial ao próprio Expedito. Começou a campanha à frente, né, e a partir do momento em que teve a negativa da sua candidatura, né, foi... né, caindo nas pesquisas, o que possibilitou a vitória de Confúcio Moura. E ainda assim teve entre os 3 candidatos mais votados, né? Que surpreende muito esse potencial não dúvida, aí né? Nós estamos falando de um puxador de votos, realmente. Com certeza. Eu falar especificamente do perfil de cada candidato. E Rondônia parece-me que gosta desse perfil mais arrojado. Esse perfil, professor, mais batendo na mesa. Por que isso? E a gente está vendo que isso está mudando com o Confúcio aí, por exemplo. O próprio Expedito tem uma forma diferente. E os demais candidatos, a própria Jaqueline Cassol, que aqui esteve comigo, também, porque é mulher, delicada, né? E eu acredito que Pimenta também tem aí um perfil diferenciado. As pessoas, elas querem esse líder, é isso? Ela quer perceber essa força? Grande parte desses candidatos, eles vêm do eixo da BR-364, né? Eu vejo que, realmente, entre os candidatos ao governo do Estado, o Padre Tom talvez seja o único candidato que a gente possa dizer que é um candidato de partido, que fez a sua vida partidária, que construiu sua vida no partido, que veio da organização, do sindicato, das comunidades de base, né, que é o PT. Né? E apesar do PT em Rondônia ter chegado ao poder apenas na eleição de 2002, com a senadora Fátima Cleide, né, e fazendo 2 deputados federais naquele momento, inclusive o saudoso Eduardo Valverde, e depois ter chegado à Prefeitura de Porto Velho em 2004 com Roberto Sobrinho, o partido sempre teve uma votação específica em Rondônia. Professor. Né, de 15% do eleitorado, e isso veio se construindo desde os anos 80. Né? Então, com exceção de todos os candidatos, só para concluir, Massoud, eu vejo que o Padre Tom é realmente o grande homem de partido. Né? Os outros candidatos ao governo, e aí eu pego principalmente a figura, talvez Confúcio Moura também, que está no PMDB, e o PMDB é um grande partido tradicional. Certo. Mas Expedito é dono de um carisma fantástico. Assim como o Cassol. Olha, nós né? estamos... O próprio Cassol, por exemplo, ele é identificado na BR-364 com aquele colono que chegou do sul, que veio para cá, que fez, né, que construiu a vida. Carisma não significa... Bom, professor, eu vou pedir desculpa a vocês. Nós estamos praticamente encerrando o programa, 1 minuto e pouquinho para encerrar. Dizer aí que foi importante aqui, nós aprendemos aqui hoje, né, Massoud? O professor sempre dando uma aula para nós aqui de democracia. Agradecer ao Márcio, né, e dizer que estamos satisfeitos com a sua presença aqui, a do Márcio. Eu vou ter aí um outro programa, acredito que o Márcio vai ser de grande importância aqui para nós, professor, para contribuir aqui, até para explicar um pouco essa questão das redes sociais. Vamos para o merchan rapidinho da Márcia Mota, a gente já volta para me finalizar, ok? Vamos lá? Eu estou
estou aqui na Master Moto concessionária Honda. Eu vou te dizer que a partir de hoje você não vai mais andar a pé. Isso mesmo, porque aqui na Master Moto você tem muitas vantagens e facilidades para adquirir a sua Honda, não é verdade, Wagner? É isso aí, as facilidades são muitas. Através do consórcio nacional Honda, o consórcio garantido pela fábrica, até 72 meses, parcelas a partir de R$ 86,70. Mais de 36 modelos. Tem pressa de emoção? Banco Honda, com as menores taxas do mercado, até 48 parcelas fixas, com as menores taxas e fácil de você adquirir a sua motocicleta Honda. E aqui na Master Moto também tem assistência técnica. Também, não só vender, nós nos preocupamos muito com a segurança e para isso temos uma equipe treinada, preparada para receber você após a compra da motocicleta, de forma que você sempre vai ter aí a alegria e a liberdade de conduzir a sua motocicleta Honda. É isso aí, gente. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Master Moto, em 3 endereços aqui em Porto Velho, na Amazonas, José Amador dos Reis com Alexandre Guimarães e também no Porto Velho Shopping. O telefone, anote aí, 3219-9999. É Honda, né, gente? É Master Moto. Vem pra cá. Bom, tá aí, estamos encerrando aqui. Massoud, para finalizar. Eu tinha uma pequena pergunta para o professor, mas aqui eu vou agradecer o programa, agradecer a participação do professor, dos professores e dizer que a gente sempre aprende muito e a gente fica feliz em poder estar passando essas informações para você, telespectador do Rondônia da gente. Muito obrigado e boa noite. Olha, e agradecer aí o Renato que me ligou aqui, infelizmente não há, Renato, da Escola Sena, e o Massoud, inclusive, da Paz de Seis Claros, e todos os patrocinadores, inclusive estou aqui, né, Massoud, com o telefone aqui. Como é que é o nome desse telefone aqui, Massoud? Esse daí é um Sony, o Sony ZQ, Xperia ZQ, um aparelho aí completo, Marcondes. Você fez uma excelente aquisição num dos planos de serviços que nós vendemos na nossa loja. Eu indico, viu, lá na Aparecidas Claro, aproveite, tá certo? Olha só, nós ficamos por aqui, mas eu coloco para você o seguinte, estaremos sempre discutindo aqui um grande tema, estarei trazendo o professor João Paulo Viana com mais tempo, para a gente falar mais sobre eleições de 2014. Até lá, até quarta-feira com o Viva Mais!